A mente humana não está suja, está exausta, saturada, não apenas de estímulos e informações, mas de tudo aquilo que foi sentido, mas não foi vivido, daquilo que foi gritado por dentro e ignorado por fora, da raiva não expressa, da tristeza silenciada, da verdade abafada para caber em papéis que não nos servem mais. Vivemos em uma época em que a poluição mais perigosa não vem do ar, mas do excesso de pensamentos não digeridos, emoções reprimidas e personagens que nos forçam a sorrir quando o corpo já pede silêncio. Carl Jung dizia que aquilo que a consciência rejeita não desaparece, apenas se acumula nas profundezas da psique, tornando-se sombra. E é esta sombra não vista que começa a operar em silêncio, primeiro como uma leve inquietação, depois como um cansaço sem nome, uma ansiedade que aparece sem razão, uma irritação que explode nos momentos errados. São sintomas de uma alma que está presa dentro de uma mente intoxicada. Gabor Maté nos ajuda a entender esse processo. O corpo e a mente adoecem quando traímos nossas emoções em troca de aceitação. Quando engolimos a dor para manter a aparência. Quando anestesiamos o real em nome da produtividade. Desintoxicar-se, então, não é um luxo espiritual. É um chamado à sobrevivência da alma. Não se trata de um milagre prometido em 3 dias, mas de um reencontro simbólico com aquilo que nos sustenta por dentro. E para isso, precisamos mais de ritual do que de receita, mais de presença do que de pressa. Os 7 hábitos que você está prestes a conhecer não foram feitos para agradar o ego, mas para resgatar o self. Eles não vão te oferecer uma nova máscara, mas a chance de tirar todas as antigas. Neste vídeo, convido você a suspender a urgência de consertar-se e, por alguns minutos, permitir-se ouvir. O que está escondido por trás dos ruídos? Que voz esquecida ecoa no fundo do seu silêncio? Que verdade pulsa em seu peito, mas nunca teve permissão para respirar? A mente se desintoxica quando a alma é ouvida, quando a sombra é acolhida, quando o corpo é reintegrado e, acima de tudo, quando paramos de fugir de nós mesmos. Esses hábitos são como portais. Cada um abre uma pequena fresta de luz na floresta escura da psique. E talvez, ao atravessá-los, você não apenas se sinta mais leve, mas mais inteiro. A jornada começa agora, e ela começa dentro. Há um tipo de ruído que não se escuta com os ouvidos, mas que habita cada esquina da mente. É o ruído da exigência, do julgamento, da comparação, da urgência de ser algo que você ainda não sabe se quer ser. O mundo grita, a mente grita, mas quem escuta o sussurro da alma? Tem pessoas que preferem o caos, não porque gostam dele, mas porque o silêncio é perigoso. Ele revela, ele mostra o que estava escondido por trás das tarefas, dos papéis e dos vícios. Mostra o vazio, a saudade, o trauma e também a verdade. Jung sabia que o inconsciente se comunica em símbolos e imagens, mas também em sensações que só emergem quando tudo se cala. O self, a totalidade da psique, e não precisa de barulho para existir. Ele vive nos intervalos, nos espaços entre os pensamentos, na pausa entre uma respiração e outra. Mas para encontrá-lo, é preciso coragem. Coragem para parar. Coragem para não fazer. Coragem para simplesmente estar e escutar. Imagine sua mente como um lago. Quando agitado, você só vê a superfície turva, mas quando silencia, o fundo aparece. Emoções esquecidas, intuições antigas, chamados que foram ignorados por medo ou por distração. O silêncio é o portal que leva de volta ao centro. É ali, no vazio fértil, que você reencontra o fio que te conecta à sua essência. Esse fio não está nas redes sociais, nem nos ruídos da rotina. Ele vive dentro, quieto, esperando que você pare. Desligar os estímulos por 30 minutos diários não é sobre performance espiritual. É um ato simbólico de retorno, como quem fecha os olhos para ver melhor, como quem desliga o mundo para ouvir a alma. Você pode resistir no começo, o silêncio incomoda, mas persista.
porque é justamente nesse incômodo que mora a verdade que você mais tem evitado. E essa verdade, quando aceita, cura. A pergunta que fica é simples, mas incômoda. Você tem medo do silêncio? Ou do que ele revela quando tudo se cala? Há uma voz dentro de muitos de nós que nunca silencia, uma voz que exige, que cobra, que humilha, que empurra para frente mesmo quando tudo em nós pede por pausa. Essa voz não nasceu com você. Ela foi construída ao longo dos anos, moldada por olhares que esperavam demais, por silêncios que negaram afeto, por sistemas que só valorizam o que é útil, produtivo, elogiável. É a voz da persona, o personagem social que Jung descreve como necessário, mas perigoso quando esquecemos que somos mais do que ele. Essa persona quer perfeição. Ela teme o erro como se ele fosse morte. Ela mascara a tristeza com sorrisos ensaiados. Ela nos obriga a seguir mesmo quando o corpo já treme, e o preço disso é alto. Burnout, insônia, ansiedade disfarçada de ambição. O ego, quando desconectado do self, torna-se tirano. Ele não nos permite parar, porque teme desaparecer se não for admirado. E nessa lógica cruel, a mente adoece. Gabor Maté nos lembra que muitas das doenças da alma são respostas adaptativas a ambientes emocionais hostis. E poucos ambientes são tão tóxicos quanto aquele criado pelo nosso próprio crítico interno. Quando você se obriga a funcionar mesmo na dor, está dizendo ao seu inconsciente que ele não tem valor se não estiver bem. E assim, a ferida se aprofunda. A sombra cresce e o coração se fecha. Observar essa exigência é um ato de rebelião simbólica. É sentar-se diante do espelho e perguntar: de quem é essa cobrança? Essa pressa? Essa necessidade de provar algo? A quem ela serve? Muitas vezes, estamos tentando ser perfeitos para receber o amor que nos foi negado na infância, ou para não repetir o fracasso que um dia vimos em casa. Mas a psique não se liberta com metas. Ela se cura com compaixão. Permitir-se falhar é um dos rituais mais sagrados da desintoxicação mental. É como arrancar a armadura e ver, por baixo dela, um ser humano. Imperfeito sim, mas inteiro. E digno de amor, mesmo na pausa. Então, respire e reflita. Quem você seria se não precisasse mais provar nada para ninguém? A mente não se alimenta apenas de palavras ou ideias. Ela se nutre daquilo que atravessa nossos sentidos todos os dias. Imagens, sons, conversas, climas emocionais. Tudo o que nos rodeia deixa um rastro na alma. E é por isso que a intoxicação mental também acontece em silêncio. Não pelo excesso de informação, mas pela qualidade do que se absorve sem consciência. Assim como o corpo adoece com comida processada, a alma adoece com conteúdos vazios, relações rasas, comparações constantes. Vivemos mergulhados em redes que nos alimentam com o brilho dos outros, mas esse brilho, muitas vezes, cega. E o que deveria inspirar, vira veneno. Porque quando o externo é o único espelho, esquecemos como olhar para dentro. A inveja não nasce da maldade, mas da desconexão com a própria essência. E essa desconexão é alimentada diariamente por aquilo que escolhemos, ou não escolhemos, consumir. Jung falava da importância de cercar-se de símbolos vivos, elementos que evocam a alma, que nos reconectam com a verdade, que nos chamam de volta ao eixo. Mas hoje, quantos de nós ainda têm contato com o simbólico, com o belo que não serve para vender, mas para despertar? O conteúdo superficial nos distrai, mas não nos nutre. Ele anestesia, mas não transforma. E a alma, faminta, começa a gritar em forma de angústia, tédio, compulsão. Por isso, o convite silencioso dessa etapa é um jejum simbólico. Suspender, por um breve tempo, o consumo de tudo aquilo que enfraquece sua presença. Não se trata de abandonar o mundo, mas de reorganizar a mesa interna. O que você está colocando na sua mente todos os dias? Que tipo de conversa habita seus pensamentos? Que tipo de imagem ocupa seu imaginário? Porque no fim, você se torna aquilo que alimenta sua alma.
E se o alimento é raso, a vida também será. Mas se o alimento é verdadeiro, simbólico, profundo, então até o silêncio se tornará fértil. A pergunta que ecoa é sutil, mas essencial. O que você anda comendo sem perceber? Existe uma sabedoria silenciosa no corpo que a mente muitas vezes se recusa a escutar. Cada dor inexplicável, cada tensão recorrente, cada falta de ar que surge sem razão aparente. Tudo isso são linguagens do inconsciente, mensagens cifradas da alma tentando encontrar um canal de expressão. Jung sabia: o corpo é o espelho vivo da psique, e Gabor Maté reforça essa verdade ao mostrar que a desconexão entre emoção e presença física é uma das raízes do adoecimento. Vivemos como se o corpo fosse um servo da mente, algo a ser moldado, corrigido, controlado. Mas o corpo não é máquina, ele é templo, santuário vivo da alma encarnada. E quando ignoramos suas mensagens, ele começa a gritar, primeiro como cansaço, depois como dor, e por fim, como doença. Não porque o corpo seja fraco, mas porque ele é leal. Ele grita o que a alma silenciou. Muitos de nós crescemos aprendendo a negar sensações, a suportar, a resistir, a sorrir mesmo quando algo dentro queria chorar. Essa negação vai se acumulando, como poeira emocional sob a pele, e quando percebemos, estamos separados de nós mesmos, vivendo da cintura para cima, desconectados do chão, do toque, do ritmo interno. E é aí que a mente se intoxica, porque o corpo não está mais ali para ancorá-la. Reconectar-se com o corpo é mais do que um ato físico, é um rito psíquico, um gesto simbólico de retorno à casa interna. Respirar profundamente, sentir o próprio peso, estar inteiro em um abraço, deixar que as lágrimas, quando vêm, atravessem sem censura. Movimentar-se não para performar, mas para liberar o que está preso. O corpo não quer ser moldado, ele quer ser escutado. A pergunta que o corpo sussurra todos os dias é simples: por que você insiste em fugir de mim? O que há aqui dentro que você teme tanto sentir? Porque talvez, justamente ali, naquele ponto mais sensível, esteja o início da sua cura. Há palavras que nunca foram pronunciadas, e por isso continuam habitando o inconsciente como fantasmas. Palavras que carregam dor, desejo, raiva, confissão. Palavras que, por medo ou vergonha, foram engolidas, ainda vivas, e agora se manifestam em sonhos estranhos, impulsos incontroláveis, lapsos de memória, tensões inexplicáveis. A sombra, como dizia Jung, é tudo aquilo que não conseguimos encarar em nós mesmos. Mas ela não desaparece com o tempo, apenas muda de forma. Escrever é abrir um portal entre o consciente e o inconsciente. Não para contar histórias bonitas, mas para registrar o que dói, o que incomoda, o que assusta. É dar nome àquilo que foi censurado. É criar linguagem para o que parecia inominável. A escrita nesse sentido não é arte, é ritual. Ritual de purificação psíquica. Ritual de reencontro com partes suas que foram rejeitadas, esquecidas, escondidas no porão da alma. Jung usava a escrita ativa como instrumento de autoconhecimento. Ele escrevia o que sonhava, o que sentia, o que via em imagens simbólicas, porque sabia que ao nomear o caos, ele se organiza, que ao escrever o medo, ele perde o controle, que ao colocar no papel uma verdade íntima, o inconsciente deixa de precisar gritar por meio dos sintomas. Escrever é libertar, não para o outro, mas para si. Mas há uma condição: não pode haver filtro, não pode haver censura. O Diário da Sombra não é feito para ser lido por ninguém. Ele é seu espelho secreto, seu confessionário sagrado. Nele, você pode ser inteiro, sem máscaras, sem performance, sem necessidade de ser compreendido, porque só ali, entre linhas tortas e verdades cruas, a alma começa a respirar de novo. A pergunta que surge, como um sussurro persistente, é esta: você escreve o que sente? Ou apenas o que é permitido sentir? Porque talvez o que você mais precisa não é de conselhos, mas de uma página em branco e a coragem de preenchê-la com sua verdade mais oculta.
chega um momento na jornada em que não há mais para onde fugir. Nenhuma distração basta. Nenhuma resposta pronta consola. Tudo o que antes parecia funcionar já não serve mais. É quando o chamado interior se intensifica. E nesse chamado, há uma revelação. O verdadeiro antídoto para a mente intoxicada não é mais controle, é rendição. É a entrega consciente à verdade que foi negada por tempo demais. Porque a dor não destrói. O que destrói é a recusa em senti-la. É o esforço constante em parecer bem, quando por dentro tudo desaba. Jung dizia que aquilo que resistimos persiste. E é nessa resistência silenciosa que nos tornamos prisioneiros de nós mesmos. A verdade liberta, não porque é fácil, mas porque ela dissolve as máscaras. Ela toca o que é real. Ela quebra os padrões repetitivos que surgem da sombra não reconhecida. E o que sobra, após essa quebra, não é ruína. É espaço. Espaço para algo novo nascer. Algo mais seu. Algo mais inteiro. Desintoxicar-se é um retorno. Uma espécie de renascimento simbólico. A mente, quando aliviada da pressão de ser perfeita, respira. O corpo, quando autorizado a sentir, amolece. E a alma, por fim, encontra espaço para emergir. Não se trata de eliminar o sofrimento, mas de dar a ele um sentido. De enxergá-lo como parte da alquimia da psique. Como o solo fértil, onde sementes esquecidas voltam a germinar. Se você chegou até aqui, talvez algo dentro de você já tenha começado a se mover. Porque as palavras não curam sozinhas, mas despertam. E quando despertam, criam fissuras na estrutura rígida do ego. E por essas fissuras, a luz entra. A sombra é vista. A alma volta a ter voz. Então, antes de partir, respire. Permita que esta pergunta ecoe dentro de você, sem pressa de responder, mas com coragem de sentir. Se você silenciasse por um instante, o que a sua alma finalmente teria coragem de dizer? Comente aqui no vídeo e se quiser seguir essa jornada comigo, se inscreva no canal.